Dizem que nada dura para sempre, mas que aquilo que cuidamos dura mais. Você concorda com essa frase? Eu não sei se nada dura para sempre, mas queria trazer algumas ideias hoje para refletirmos juntos sobre o cuidado, sobre cuidar daquilo que a gente tem. Se você é novo aqui, meu nome é Simone, eu sou psicóloga e aqui é um espaço para refletirmos sobre a vida e sobre as nossas emoções. E não sei se você é uma pessoa que gosta de cuidar ou se você gosta de ter cuidado, mas com certeza você já percebeu que em alguns pontos, se você não cuidar de algo, aquilo estraga. Se você deixa uma verdura muito tempo na geladeira, sem olhar, sem comer, sem fazer nada com ela, ela vai estragar. Se você mora perto do mar, você tem que proteger seus livros, senão a maresia vai fazer com que eles fiquem com as páginas amarelas bem rapidinho. Se você anda pelo centro do Rio de Janeiro, você tem que tomar cuidado com o seu salto, porque aquelas pedrinhas adoram grudar ali, estragar o salto, ou pelo menos dar uma arranhada ali no seu sapato favorito. Então, dependendo do que a gente esteja falando, nós sabemos que precisamos cuidar, porque senão as coisas não vão bem, certo? Você quer cuidar da sua saúde? Você precisa olhar para a sua alimentação, para o seu sono, para o seu estilo de vida. E quando falamos das nossas relações, é que costuma entrar a parte mais complexa. Porque cuidar, até onde cuidar do outro? É saudável, que não é, o quanto eu me dou, o quanto eu recebo, enfim. Tem tanta coisa envolvida e a minha ideia é que não é esgotar e nem te dar nenhuma resposta pronta sobre isso. A minha ideia é só trazer alguns pontos para pensar. O primeiro deles é, muitas vezes quando nós estamos em uma relação, já de tempos, seja uma amizade, ou seja um relacionamento amoroso, ou seja até com a nossa família de origem, muitas vezes a gente está acomodado. Já está acomodado porque temos intimidade, já nos conhecemos. É fácil, Você não precisa explicar muita coisa. Porém, às vezes é importante cuidar para que essa relação seja mais saudável, para que ela seja mais boa para todo mundo. Por exemplo, se você está num casamento, imagino que existem muitas responsabilidades atravessando não só o casal, mas a vida. É a rotina, muitas vezes é acordar, trabalhar, fazer o que tem que ser feito e dormir. Mas, às vezes, os casais esquecem de olhar um para o outro. E esse olhar um para o outro não é só no sentido de fazer alguma coisa grandiosa. Não, vamos viajar, vamos fazer alguma coisa, sei lá, muito diferente aqui. Porque às vezes nem dá tempo. Mas é justamente você mostrar que se importa. Se a sua mulher é mais sensível, leve pra ela, talvez uma flor ou alguma coisa que ela goste, um bombom, não sei, Tô falando coisas bem... todo mundo fala, Coisas mais tradicionais, Mas pode ser qualquer coisa que agrade ela. Ou às vezes não precisa nem levar nada, é só sentar do lado, dar um abraço e escutar ela falar todo dia. Do mesmo jeito, Se você quer levar algo pra agradar o seu marido, o que ele gosta? Sabe? O que de repente poderia fazê-lo mais feliz, de repente, desde isso, também é uma coisa tradicional, fazer uma comida que ele gosta, Vamos usar esse padrão aqui. Mas pode ser qualquer coisa. Às vezes ele só quer ouvir um parabéns, nossa, você foi incrível hoje. Às vezes ele quer ouvir um elogio porque usou um perfume bom. Às vezes é você perceber essas sutilezas que fazem a outra pessoa sentir que ela está sendo observada, que ela está sendo querida, está sendo amada. E às vezes se perde porque a rotina nos domina, muitas vezes não estamos bem, E acabamos o outro deixando um pouco de lado nesse sentido de ficar mais acomodado, porque a gente sabe que já tem o amor daquela pessoa, que existe uma relação sólida ali. Mas faz diferença, essas pequenas coisas do dia a dia. Amizades também. Nem sempre a gente pode estar com amigos, Ainda mais com a responsabilidade que todo mundo vai tendo com o passar do tempo. Porém, mesmo aqueles amigos que a gente às vezes sabe que pode passar 10 anos, o sentimento vai continuar o mesmo, não custa você uma vez ou outra mandar uma mensagem, perguntar como é que a pessoa está, ou enfim, trocar alguma coisa com ela ali. Hoje em dia, ainda mais com a internet, existe muita facilidade de você entrar em contato com as pessoas. E, assim, eu não falo isso no sentido de virar uma obrigação, porque eu mesma, assim, às vezes me sinto até sobrecarregada, sabe? De mensagens de amigos que eu não consigo responder. Sabe? E aí, muitas vezes, a minha forma de amor para as pessoas é enviar memes. Porque quando eu mando memes, as pessoas sabem que eu lembrei delas. Eu não mando no automático, sabe? De uma lista para um monte de amigos. Eu vejo o meme que eu acho que aquela pessoinha vai gostar, sabe? E aí eu fico pensando assim, em controlar o meu limite para eu também não ser a chata que só manda 50 memes por dia. Mas enfim, eu digo assim, às vezes eu me sinto sobrecarregada porque eu não consigo, às vezes, trocar com as pessoas da maneira que eu gostaria. Mas eu acho importante, de tempos em tempos pelo menos, mandar mensagem para os meus amigos para saber como eles estão, dizer, poxa, eu tô aqui, e tudo mais.
Tem amigos que eu tô há séculos falando, poxa, vamos marcar alguma coisa, né? E a gente que é carioca tem muito isso, né? De vamos marcar e nunca, né? Fica pra sempre assim. Mas eu de fato quero fazer isso, mas a vida tá acontecendo, né? Então, esse fato de às vezes mostrar que eu me importo com a pessoa, que eu lembrei dela e tudo mais, eu acho que é um cuidado que eu posso ter com os meus amigos, é importante pra mim, eu também gosto de receber, então é uma troca que acontece. E quem é meu amigo sabe que se me dá liberdade eu mando memes. Se eu sei que a pessoa não gosta, obviamente eu não vou mandar, mas eu costumo fazer isso. E assim, eu acho que muitas vezes, né, na questão de pensar em cuidar dos nossos relacionamentos, às vezes acaba parecendo algo muito grande, porque justamente a gente pensa que está fazendo já o suficiente e o que poderia estar fazendo mais. Mas às vezes não é nem a quantidade de coisas que a gente faz, é só essa qualidade mesmo. É a qualidade de você parar, né, com seu marido, com a sua esposa e dar uma atenção a mais, né? Ou de repente perceber que a pessoa está num dia ruim, então ajuda, sabe? Não é falar, nossa, aquela pessoa está estressada hoje, ela que melhora, ela que se vira, então vou largar aqui. Poxa, a pessoa está num dia difícil, vai lá e ajuda, facilita para a pessoa. A pessoa está num dia ruim, está gritando, deixa ela gritar, você sabe que às vezes ela está num dia ruim, sabe? Não tô falando, gente, pelo amor de Deus, de relacionamentos abusivos ou coisas descontroladas assim. Tô falando de às vezes saber que a pessoa tá num dia ruim, deixa aquilo passar, sabe? A pessoa tá estressada com um monte de coisa, facilita alguma coisa que você pode, sabe? Não é nada que vá de repente ultrapassar seus limites de respeito próprio, de estar se doando demais para o outro. Eu digo essas coisas simples do dia a dia. E às vezes são esses os cuidados que mais fazem diferença. Mas, assim, eu tô falando por esse aspecto, né? Existe o aspecto também de você entender o que é importante para aquela pessoa, né? Então, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que ela ama ouvir palavras, sabe? Então, quando ela tá em relacionamento com alguém, ela precisa ouvir que a pessoa ama ela, que a pessoa admira, que a pessoa gosta disso, daquilo, outro nela. Ela precisa, assim, uma necessidade que ela tem. Então, assim, é algo que quem tá no relacionamento com ela, né, normalmente já percebe e faz para agradar, né? E ela do mesmo jeito, observa ali como agrada a pessoa. Então, é isso, assim, você perceber mais ou menos o que aquela pessoa tem de necessidade, como aquela pessoa como você pode cuidar dela, nesse sentido de ajudá-la a ter uma vida melhor. Muitas vezes, né, as relações acabam parecendo pesadas, mas, na verdade, talvez seja a maneira que a gente esteja lidando com elas. Talvez seja muito esse desalinhamento, né, entre os dois. Né? Entre o que cada parte ali está fazendo dentro da relação. E muitas vezes isso vem desse lugar de você não conseguir enxergar o outro, mas querer que a sua necessidade seja vista e atendida. Aquela pessoa está estressada, mas eu estou estressada também, então você vai levar quem aonde, sabe? Então às vezes é isso, sabe? Ok, a pessoa está estressada, eu estou também? Deixa cada um de um lado então. Então espera, acalmar, depois a gente conversa, sabe? Isso já é um cuidado, né? Interessante isso, às vezes se afastar pode ser um cuidado. E outras vezes é se aproximar. Mas isso vai depender da situação, do momento, da característica das pessoas ali. Então, muitas vezes esse cuidado que parece algo tão grande, tão difícil, uma exigência assim a mais, no seu dia que já é puxado, não precisa ser assim. É só você conseguir ter essa abertura de aceitar o outro, olhar o outro e do mesmo jeito se permitir ser visto também, compartilhar suas necessidades para facilitar para outra pessoa, né? Você ficar lá esperando que a pessoa adivinhe que você quer algo, às vezes a pessoa não vai adivinhar, nem passou pela cabeça dela. Então, assim, só fala, né? Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, né? De como a gente às vezes quer algo, mas a gente acha que tem que ser natural. Porque se não é natural, não tem valor. E por que não tem valor, gente? Às vezes é só porque a pessoa não sabe. Às vezes ela, sabendo o que você quer, ela vai com todo o amor do mundo te dar exatamente aquilo que você quer. Só que se ela não sabe, ela vai tentar outras coisas. E aí você leva pro pessoal achando que ela não está fazendo o que você quer. Não quer te agradar, entendeu que a pessoa é difícil. Não, às vezes ela quer te agradar, só não sabe como. Né? E é claro, se você fala pra pessoa e ela não quer fazer, aí a gente tá falando de outra coisa. Mas muitas vezes é isso, assim, a gente conseguir ter mais clareza, mais leveza nessa comunicação com as outras pessoas, sabe? Colocar mais leveza nos nossos relacionamentos, ao invés de colocar todo esse peso de as coisas têm que ser do meu jeito, do jeito do outro e que não sei o quê. Gente, só às vezes nesse sentido de o que a gente pode fazer de melhor aqui por nós dois, né? O que eu posso fazer aqui de bom pra mostrar para as minhas amigas, né, que a nossa amizade está viva ainda? O que eu posso fazer de bom aqui pra, sei lá, minha relação com o meu chefe de trabalho ser mais interessante,
né? Quando isso é possível. Então, muitas vezes esse cuidar vem de você observar a necessidade ali. Observar o contexto que você está, as características daquela pessoa e considerar isso, não considerar só o seu lado, conseguir considerar também o lado do outro, né? E quando é o oposto também, às vezes você é uma pessoa que se doa demais, se abre demais e depois fica ressentido, às vezes é o contrário, você se doar menos e mostrar mais sobre você. E aí, isso é um autocuidado também, que também é importante. Quando a gente fala em cuidar das relações, não é só da nossa relação com o outro, da relação a dois, mas também da nossa relação ali dentro. Nossa necessidade ali dentro, quem nós somos dentro daquela relação. Para que a gente não se perca, para que a gente não se sobrecarregue, né? Então, é muito isso de observar. Por isso que eu falei que eu não ia te dar uma resposta pronta de como fazer isso. Porque não tem manual. Você vai ter que ver a cada situação o que está acontecendo ali. Mas essa abertura vai te ajudar a cuidar melhor das coisas. E isso, né, a gente está falando de relações aqui, mas vale com tudo, assim, a alimentação. Às vezes, você não precisa fazer 50 testes de alergia para saber se o alimento faz mal ou não para você, né? Testes de intolerância, isso, aquilo, sei lá o quê. Às vezes, sei lá, por exemplo, eu tenho alergia a amendoim, né? Depois eu fiz um teste de alergia que comprovou, mas assim, eu descobri que eu tinha alergia a amendoim, porque quando eu comia amendoim, minha garganta fechava um pouco, eu fico tossindo, enfim. Então eu me dei conta, né? Eu observei o que aconteceu com o meu corpo. Nossa, realmente eu não vou comer amendoim, não posso. Sabe? Então, desse mesmo jeito, vale a gente observar as pequenas coisas, né, sobre nós mesmos. Poxa, eu me sinto bem quando eu tô parada aqui vendo o pôr do sol. Ou, nossa, eu fico muito ansioso quando eu faço isso aqui. Então para de fazer. Vou dar um exemplo até mais recente, né? Eu, durante muitos anos, né, eu usei absorvente reutilizável, né? Absorvente de pano, né? No meu período menstrual. E sempre foi tranquilo. Só que de um tempo pra cá, minha rotina mais puxada e tudo, eu tava me sentindo sobrecarregada porque eu não tava conseguindo mais para ir lavar ali, sabe? Até pro tipo de coisa que não dá pra você ficar acumulando, né, gente? Estamos falando de coisas assim, né? Bem orgânicas, né? Então não dá pra você ficar deixando lá pra lavar quando der tempo, né? E eu tava muito sobrecarregada, porque às vezes no final do dia cansada eu tinha que me preocupar em ir pro tanque pra lavar, ou sei lá, jogar na máquina, né? Eu prefiro lavar no tanque, mas enfim. E aí chegou um ponto que eu falei, gente, eu me importo com o meu ambiente, né? Eu me sinto até melhor com os absorventes de pano, mas eu tô num momento da minha vida que não está dando pra fazer isso, vou ter que achar outra opção. E eu preferi trocar, do que ficar sofrendo, sabe? Porque eu fico ansiosa, porque eu tô me sentindo sobrecarregada, porque eu tenho que, sabe, toda hora estar preocupada em lavar aquilo durante aquela semana. E, né, por outro lado é isso, né? Não, mas eu quero cuidar do meu ambiente, mas eu, né, quero usar coisas de pano que são melhores, não sei o que. Então, assim, só não tá encaixando na minha rotina hoje. Quando eu puder, aí eu volto. Mas hoje eu vou fazer o que me causa menos estresse, sabe? Vou fazer o que me deixa menos ansioso, que me traz menos peso pro meu dia a dia. Vou tentar ficar mais leve. Sei que não estou da melhor maneira contribuindo para a natureza, mas assim, aí vai do que eu achei que era prioridade nesse momento pra minha vida, entendeu? Porque também não adianta, estou cuidando da natureza, mas eu tô estressada, eu não tô contribuindo bem pro mundo, né, de qualquer forma. Então, muitas vezes, o nosso autocuidado vai sobre a gente perceber também o que faz bem ou não pra gente, qual o momento da nossa vida que a gente tá, o que cabe ali ou não, sabe? Às vezes eu vejo pessoas na internet falando, nossa, eu li 30 livros em um mês, sabe? Cara, legal, bacana, mas assim, você absorveu algo desses 30 livros? Sabe? Você conseguiu de fato parar, ler, estudar? Porque assim, se você tem uma vida, né? Você tem outras atividades, você lê 30 livros em um mês, né? Caraca, né? Parabéns! Porque assim, né? Eu amo ler, sempre amei, mas eu não tenho tempo de fazer isso tudo. Normalmente eu leio vários livros ao mesmo tempo, sempre tem pelo menos uns 4 livros que eu tô lendo de uma vez assim, vou alternando e tal, mas enfim, acaba que no fim das contas eu leio uma quantidade maior, mas se botar, né, enfim, uma quantidade de anos, né, mas assim, poderia também ser o contrário, poderia ler um de cada vez, enfim. Tanto faz, tô fazendo uma matemática maluca aqui. O que importa é que assim, muitas vezes as pessoas também têm essa coisa de produtividade, de ser que fizeram algo, mas tá, de fato, né, sabe? De uma maneira mais profunda, realmente você tá absorvendo, tá fazendo sentido pra você, tá sendo saudável, né? Você tá lendo 30 livros num mês. O que você tá abrindo mão de fazer pra poder ler? Porque aí também entra nisso, né? Não, mas eu faço tudo certinho, eu trabalho, né? Vou pra academia e leio e como e corro e, né? E etc, etc.
será que realmente essa rotina perfeita é sustentável a longo tempo? Né? A gente sempre aparece vendo polêmicas aí sobre isso na internet, né? De pessoas que vendem estilo de vida, inclusive, assim, eu acompanho muitos influenciadores, adoro, mas muitas vezes eu vejo pessoas ali que estão vendendo uma vida perfeita e estão dando cursos de como você ter uma vida perfeita que, assim, né? Eu não compro porque, assim, não faz sentido pra mim, né? Eu olho e penso, cara, para essa pessoa pode até ser que funcione perfeitamente, mas quem disse que isso vai caber pra mim? Sabe? Quem disse que eu também quero ter uma vida perfeita? Eu não quero, eu não tenho essa menor pretensão disso. Eu realmente não estou nem um pouco preocupada com vida perfeita. Assim, se eu conseguir ter uma vida onde eu consigo me sentir relaxado uma parte do dia e, sabe, fazer aquilo que eu amo, que dá sentido e, né, equilibrar com saúde, ganhar dinheiro e tudo mais, né, e viver relacionamentos bons, para mim tá perfeito. Para mim isso é perfeito. Eu não preciso, sabe, estar com tudo 100% sempre. Tem vezes em que tem dias que eu tô ótima, que eu tô super feliz, alegre, animada. Tem dias que eu tô querendo só ficar deitada na minha cama em posição fetal, porque, sei lá, porque eu tô chateada por alguma razão, né? Então, assim, é isso. Eu não faço questão de ter uma vida perfeita, onde eu vou estar sempre positiva e fazendo um milhão de coisas. Tem dias em que eu vou e faço várias coisas. Tem dias que caraca, hoje não dá. Hoje não dá, porque tem muita coisa pra fazer desse lado aqui, sei lá, muita coisa de trabalho, e não vou cuidar da casa. Vou deixar pra cuidar da casa amanhã. E assim vai indo, sabe? Eu vou fazendo o que dá, da melhor maneira que dá, e do que faz sentido ali pra mim, a cada momento, né? E assim, não tô trazendo isso de novo como um modelo pra vocês seguirem, né? Obviamente. Tô falando que faz sentido pra mim. Porque eu acho que assim, na vida, né, quando a gente fala em cuidados com o outro, você vai ter que olhar pra necessidade do outro. E pra sua vida, você vai ter que olhar quais são suas necessidades. É sobre isso, sabe? É sobre você reconhecer o que te faz bem, o que te faz mal, o que faz sentido hoje, o que pode mudar amanhã, pode mudar depois de amanhã, pode continuar, enfim. Mas tá sempre cuidando, se observando. Então, assim, tudo isso que eu tô falando, né, é pra trazer essa ideia de que talvez os cuidados são coisas simples do dia a dia, sabe? São nessas coisas de você botar leveza, não se estressar tanto com coisas que não precisam, sabe? Segurar uma coisa ou duas ao invés de querer carregar o mundo nas costas e fazer 10 de uma vez. E vendo, né, como é que você vai se sentir. As nossas emoções, elas são grandes indicadores do quanto a nossa vida está boa ou não. Então observe elas, observe como você se sente. Mesmo que você não consiga nomear ainda, sabe? Mesmo que você não consiga dizer o que é isso que você está sentindo, você consegue saber se é uma coisa boa ou ruim. E a partir disso, talvez você tenha já um indicativo de que, poxa, talvez tenha alguma coisa ali que vale a pena manter ou vale a pena mudar. Claro, as emoções não são os únicos indicativos, né? Existem coisas que não são saudáveis, como os vícios, por exemplo, que causam emoções boas. Mas, tô falando dessas coisas mesmo do dia a dia, de você ir sentindo, sabe? O que tá encaixando na sua vida, na sua rotina e nas suas relações, né? O que tá bom ou não. Pra a cada vez você ir fazendo esses pequenos cuidados no dia a dia, que não precisa ser nada grandioso. Até porque não vai adiantar nada, né? Nossa, eu vou viajar com meu companheiro, minha companheira pra um castelo e ficar lá um mês. Tá, legal. E vocês vão voltar depois e aí, como é que vai ser a vida real no dia a dia? Sabe? Então, às vezes, são essas coisas pequenininhas que vão fazendo um cuidado grande, sabe? Não é uma coisa grande que fica vazio nas coisas pequenininhas. Bom, é isso. O que você acha disso que eu trouxe hoje? Você concorda, você discorda? Você tem outras ideias de como cuidar mais da sua vida, cuidar mais das suas relações, cuidar mais de você? Se tiver, deixa aqui nos comentários, que eu adoro ler o que vocês me escrevem, tá? É isso. Um beijo. Até a próxima.